em Brasília, o ministro da Integração Nacional, Fernando Bezerra, do PSB, que só deve se desligar do governo federal na próxima semana, falou sobre a saída dos Ferreira Gomes do partido. Ciro sempre é mais chegado, umas declarações mais fortes, mais ácidas, mas eu participei da conversa de Cid com o governador Eduardo há uns 15 dias atrás, onde foi colocado isso com muita franqueza, no sentido de que se a opção fosse por continuar no PSB, teria que se acatar uma eventual decisão que o PSB vinha a tomar por uma candidatura presidencial, e se não fosse possível essa posição por parte da secção do Ceará, que se entenderia e que se respeitaria uma outra opção partidária que o grupo teria que fazer. E sobre esse novo cenário político que começa a se formar aqui no Ceará, nós conversamos com os cientistas políticos Francisco Moreira e Carla Michele. Eu queria começar perguntando a vocês, primeiro, Heitor Ferrer. Vocês acreditam na possibilidade dele deixar o PDT? Não, Heitor é uma figura histórica do partido, né? Ele tem uma identificação muito grande com o PDT, assim como o PDT no Ceará tem no Heitor um dos seus principais quadros, né? Então o eleitorado de Heitor Ferrer também é um eleitorado que tem um perfil mais ideológico. Então acredito que para ele, do ponto de vista eleitoral, não seria vantajoso deixar o partido, né? Obviamente que qualquer indivíduo que ocupa um cargo público se sente até agraciado com tantos convites. Significa que ele tem prestado um serviço à sociedade cearense, mas acho que a tendência é de que o Heitor continue no PDT. E Luiziane Lins, professor Moreira, eu pergunto para o senhor, o próprio Arthur Bruno falou que ela tem uma identificação muito forte com o PT, é uma militante tradicional do PT, histórica, né? O senhor acredita na possibilidade dela deixar o partido? Eu também não, eu acho que o caso da Luiziane ainda é mais emblemático, né? Porque a Luiziane, ela é uma militante que vem do movimento estudantil. Já no movimento estudantil, ela era uma militante do partido e tem toda uma trajetória dentro do partido, de crescimento dentro do partido. Então, há uma identificação muito forte, né? E eu acho que ela deixar a legenda também, parte do seu cacife, parte do seu capital político vai junto, né? Eu acho que o capital político dela está ligado ao PT e ela deve permanecer no partido. Inclusive, ela superou outros momentos mais difíceis no PT, no próprio ano de 2004, quando teve aquela eleição que ela acabou não sendo apoiada pelo partido e conseguiu, inclusive, depois mais força dentro do partido, não foi isso? Perfeito, porque, na verdade, o partido, historicamente, sempre teve grupos, né, internos que têm as suas disputas internas. E na própria aproximação com o governo do Estado, né, houve uma disputa, houve uma aproximação da parte de um grupo que realmente é quem é aliado do governo do Estado, e a Luiziane, de certa forma, sempre foi uma aliada, vamos dizer, atravessada. Ela nunca se colocou totalmente, né, em sentido de apoiar o governo do Estado. E isso, né, levou a que há essas divergências. Então tem os dois grupos e essa disputa interna em relação a esses dois grupos. E na primeira eleição, inclusive, né, que ela venceu a prefeitura, o candidato do partido era o Inácio Arruda. Ela contava com o apoio dos irmãos, né, que hoje estão no PSB, né, o Sérgio Novaes, a Eliane Novaes. Ela contou com o apoio dos irmãos, contou com o apoio na época do João Alfredo, mas o candidato do partido era o Inácio Arruda, né? O candidato do PT era o candidato era o do PCdoB e não a candidata do PT, né? Agora, falando um pouco do PSB, esses convites do PSB, né, da Executiva Nacional do PSB, feitos a Luiziane Lins e a Heitor Ferrer, eles foram realmente um ataque direto para o governador? Porque ele mesmo fala que sentiu isso como um ataque. Eu acredito que o presidente nacional do partido, Eduardo Campos, que tem pretensões de ser candidato a presidente da República, se sentiu ofendido, né, pelo fato do governador não ter concordado com essa decisão de entrega dos cargos que eles ocupavam hoje na presidência da República, se sentiu um pouco ofendido e também no sentido de se defender, acabou atacando, né, propôs essa filiação à própria Luiziane, disse que vai apoiar a Luiziane aqui no estado no próximo ano, mas acredito que isso faça parte do jogo político, mas como uma certa agressividade, como uma certa, que é parte também do que ocorre no campo, é próprio da política. Agora, professor Moreira,
foram 5 partidos, pelo menos, que fizeram convites para Cid Gomes e todo o grupo político, que são mais ou menos umas 500 pessoas, né? PDT, PCdoB, PSD, PP e o recém-criado PROS. O senhor acredita que já tem mais ou menos um destino para esse grupo? Olha, em termos de viabilidade, o PROS é o mais adequado. Várias outras vozes dentro do próprio grupo, né, veem assim como o caminho mais, vamos dizer, mais próximo, mais correto, o PROS. Por quê? Porque o PROS é um partido novo e essa adesão ela não traria prejuízos do ponto de vista jurídico, né? Porque aí você teria, o Ministério Público pode entrar com ação, os próprios suplentes todos esses pessoas que ocupam cargos, deputados, vereadores, né? Iriam em busca do mandato. Então, quer dizer, traria um problema jurídico muito sério, uma incerteza jurídica, né, nesse processo. Não bastaria uma carta? Porque o Cid Gomes disse que, no caso do Eduardo Campos, daria uma carta dizendo Mas que não... isso não inviabiliza que outras pessoas e o próprio Ministério Público entrem na busca dos candidatos, né? E tem um aspecto que eu acho que é importante você observar, né? Tem pessoas dentro do próprio grupo também que acham que devem aderir a outros partidos. Por exemplo, o PDT seria um partido que estaria aberto e que eles gostariam de aderir, mas, né, essa incerteza jurídica é que vai levá-lo necessariamente para o próximo. A senhora acredita que realmente todos esses 500 desse grupo vão migrar para um mesmo partido, como o governador afirmou, que vai haver uma unidade? Não, acredito que o grupo ele vai se dividir, né? Até por questões eleitorais, estratégicas, acredito na divisão. Mas o fato é que hoje a gente tem uma exigência da fidelidade partidária e há em 4 situações, né, que são muito específicas, a possibilidade de migração ser um comprometimento dos mandatos. E uma delas é exatamente a migração para partidos recém-criados. Então, isso não comprometeria de forma alguma os mandatos, né, já que a legislação permite isso. Então, seria a saída mais razoável, né? Diante de todos esses convites, eu acredito que a saída mais razoável seria a ida para o PROS, porque não comprometeria os mandatos, assim como, né, eles poderiam ter uma hegemonia dentro do partido, já que o partido agora que está sendo criado e vai se consolidar a partir desse grupo que agora vai assumir o comando. Agora, o PT, o próprio governador Cid Gomes afirmou que não recebeu nenhuma ligação. O senhor acha que seria provável uma mudança dele para o PT? Eu acho que em termos locais é muito complexo essa ida dele para o PT, né? Eu já acho que, por exemplo, o grupo ele devia ir em bloco para algum partido, né? Não deve haver uma divisão, porque essa ideia, na verdade, é o que está por trás de toda essa movimentação, né? Eu acho que a ideia é se fortalecer como grupo aqui de apoio a uma candidatura nacional, que não será do PSB, né? Claro, porque todo esse processo. Então, de apoiar a Dilma. Então, essa relação com o governo federal vai fortalecer o grupo, né? O grupo teria, para a próxima eleição, né, um apoio muito grande do ponto de vista estratégico, né, político, né? Então, saía fortalecido. Eu acho que só sai fortalecido também se ele conseguir, né, traduzir isso em termos de apoio como o grupo como um todo, e não, né, se o grupo se dividir, ele termina se enfraquecendo nesse processo. Acho que o objetivo maior é levar o grupo como um todo para onde eles forem, né, e em grupo. Nós vamos então aguardar essa próxima semana, porque é somente até a semana que vem o prazo final, e sábado. Voltamos dia 5, né? E voltamos a conversar depois de novo com vocês sobre essas novas mudanças aqui no cenário político. Tá bom. Bom dia para vocês. Bom dia, viu? obrigado. Bom fim de semana.